Hoje vamos aprender a fazer esse bolo de mel maravilhoso com a Mariana. Vamos anotar os ingredientes, que a receita é bem fácil, né, Bem Mariana? facinho, são poucos ingredientes. A gente vai usar, olha, 100 gramas de manteiga, 80 gramas de açúcar mascavo, um ovo, 140 ml de leite, 240 ml de mel, uma colher de sopa de canela, uma colher de chá de cravo em pó, uma colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de sal, 2 colheres de chá de fermento em pó e 200 gramas de farinha de trigo. Depois, para o ganache, que é a cobertura, 200 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite de caixinha ou fresco. Por onde começaremos, Mariana? Então, a gente vai começar batendo a manteiga com o açúcar, que é a parte principal do bolo, para ele ficar bem fofinho. Tá, bem aeradinho, né? Isso. A manteiga é gelada ou não? O ideal é em temperatura ambiente, todos os ingredientes em temperatura ambiente. A manteiga, o ovo, que dá a diferença também na textura do bolo. Às vezes a gente pega o ovo da geladeira, o leite da geladeira, depois não sabe por que dá tudo diferente, Isso, né? então é bem importante deixar tudo em temperatura ambiente antes de começar. Tá, deixa eu tirar pra você. Então, açúcar e manteiga. E aí a gente vai bater até formar aquele volume, aquele creme bonito. Clarinho, né? Isso. Ele não vai ficar muito claro porque a gente está usando açúcar mascavo, né? Sim, mas ele vai dar uma clareada Mas fica aqui. mais leve, né? Isso, fica bem levinho. Não fica tão escuro igual o açúcar mascavo, Não. né? Esse açúcar mascavo que eu estou usando é aquele mais claro. Porque tem o mais claro Porque e tem um mais escuro, né? mas é indiferente. Você pode usar o mais claro qualquer um. ou o mais escuro, que não tem problema. O que tiver, né? E aí, nessa etapa, você pode bater em velocidade alta, tá? Porque daí ele vai formar aquele volume mais rápido. Depois a gente vai abaixar a velocidade e a gente vai adicionar os outros ingredientes, tá? Então em casa a gente bateria mais tempo, né? Isso. Só até dar uma incorporada. Tá. Aqui você já adiantou os ingredientes secos, né? Isso, porque a gente vai ter que peneirar todos os secos, que são as especiarias, com a farinha e o fermento. Então tudo que for seco da receita a gente vai misturar aqui peneiradinho, né? Isso. Tá. Agora aqui eu só vou dar uma limpadinha na batedeira. Né? Porque fica preso na lateral, Isso. né? E com uma receita eu faço daqueles que estão na forminha, tipo bolo inglês, quantos? Então, depende do tamanho da forminha. Naquela Nessa lá? daí dá pra fazer de 2 a 3, depende da bastante, altura que né? você quer. Ela parece que vai render pouco, mas ela rende bem. Então em casa a gente bate bastante para ficar altinho, né? Isso. Ó, aqui ele já tá clareando, né? É que ninguém vai Não ver. dá pra ver. Não, assim ninguém. Tá. Então esse processo eu faço numa velocidade mais alta e Isso. depois eu diminuo, né? Isso. Eu vou adicionar o ovo aqui, Tá. dar uma diminuída. Essa receita ela é curiosa porque vai um ovo só, né? Pouquinho, né? Mas é porque a gente não quer aquela massa muito fofa, a gente quer uma massa mais consistente, de pão de pesadinha, mel né? mesmo. Vou colocar tudo pertinho do seco, facilita. Isso. Já vou tirar os secos que você já misturou aqui, né? Isso. Assim já fica mais fácil. Aí a gente sempre tem que dar uma ajudinha na batedeira aqui pra dar uma misturada. E agora na velocidade mais baixa a gente junta os outros ingredientes. Isso. Aqui eu já vou colocar o mel. Tá. Nessa receita eu estou utilizando mel mesmo, mas quem quiser baratear o custo pode usar aquela alternativa. Da glicose de milho? Isso. Lógico que altera um pouquinho o sabor, mas é que o mel encarece um pouco a receita, né? Mas é outro sabor, sim, sim. Né? É a mesma coisa a manteiga e a margarina, né? Verdade. Então aí nessas etapas a gente não precisa bater muito, é só ir adicionando Tá. e misturar. Fase que bate Isso. bastante, E aqui a gente vai só misturando até
É fácil de fazer, né? É muito fácil. Aí a farinha aqui com as especiarias a gente pode ir adicionando na velocidade baixa para não bater muito, né? Para não... Só para incorporar mesmo, tá? Então a gente vai adicionando aos poucos. Nossa, esse cheirinho de cravo é uma delícia, né? E assim, eu coloquei essas 3 especiarias, mas cada um vai de gosto, né? Então você pode até colocar um pouco de chocolate em pó, que fica legal. Mas eu acho que primeiro o perfume do mel, depois o cravo, a canela. Nossa, muito bom, né? E o gengibre, ele dá um saborzinho legal também. O perfume do gengibre a gente não sente, mas depois do sabor você percebe, né? Isso. A forminha que você está usando é aquela forminha que a gente já encontra com facilidade hoje em dia no mercado. Isso, eu trouxe essa porque ela é bem prática, não precisa untar, é só assar direto nela e depois você já pode servir direto nela. Ó, que fofinho. É parecida com aquela de panetone, isso. Só que em outro formato, né? Se você preferir, né, a forma de bolo inglês comum, aí tem que untar com manteiga, margarina, farinha, né? Vai untar e enfarinhar, né? Isso. Então, esse processo a gente nem pode bater muito, né? Não, é só até misturar aqui. Aqui misturou tudo. Aqui eu já vou parar a batedeira e vou continuar misturando com a espátula. Só para acabar de agregar tudo, né? Isso. Nesse tempo o forno já está pré-aquecido também, Já, tem que pré-aquecer o forno antes. Eu coloquei 170 graus para ele assar mais devagar, tá? Cheirinho bom. E aqui a gente termina de misturar com a espátula porque já está com fermento, então se a gente bater muito, ele vai dar muito volume, vai ativar, né, o glúten da farinha, então não vai dar muito certo. E você coloca a massa para sobrar quanto assim de altura aqui na forminha para não Então, o ideal é colocar metade da forminha, você pode colocar até um pouquinho mais da metade, uns 2/3 da forminha no máximo, tá? O forno 180 graus e assa em quanto tempo? 170, 180 no máximo, uns 30 minutos. Aí vai depender se o forno é gás, se o forno é elétrico, né? Cada um tem que dosar com o seu forno. Isso, né? ó, ela fica uma massa bem consistente, linda, né? Mesmo. Vamos colocar na forminha? Pode pôr uma só, pra gente só ter uma ideia. Quer esse aqui? Vou colocar de colher, é mais fácil. Tá. Então a gente tem que colocar, depois dar uma niveladinha nela, né? Tá. E vai acertando pra ele ficar igualzinho, né? Isso. Então, mais ou menos, até no máximo 2/3 da forminha. Eu acho que assim já tá bom, porque a gente vai colocar uma cobertura ainda. Então, se ele crescer muito, não vai... Toda, né? A gente vai colocar a cobertura e aí as frutas secas, né? O damasco, então, figo. Então, aqui forno, gente, 170, no máximo 180, até que asse. Eu vou ali e já volto. Sobrou ainda aqui, então dá pra mais 2. Verdade, volto rapidinho. Olha, volto pra gente fazer o ganache de cobertura da cozinha. Então, gente, leva o bolo de mel pro forno, 170, 180 graus, até que ele asse bem. Vamos fazer a ganache agora? Vamos. A ganache é bem simples. A gente vai colocar na panela Eu tô usando creme de leite fresco, então por isso a gente vai precisar dar uma aquecida nele. Se você utilizar o creme de leite... Ixi, a panela já tava quente. De caixinha não precisa aquecer, tá? Então posso colocar direto. Isso, aqui a gente só vai aquecer. Tá. Aqui você já deu uma derretidinha. Aqui eu já derreti o chocolate, né? Pode ser no banho-maria ou pode ser no micro-ondas. E que você vai levar pro fogo de novo? Não, aí a gente vai fazer fora do fogo, tá? Eu gosto de colocar aos poucos em 3 partes o creme de leite. Então a gente coloca, porque o segredo do ganache é esse processo aqui da mistura, né? Às vezes não dá certo porque as pessoas acabam ele empelota, tudo muito, isso, se você colocar tudo de uma vez. Né? Então o ideal é ir colocando o creme de leite aos poucos e misturando. Então coloco 1/3 desse creme de leite aquecido, o chocolate já derretido. Depois que incorporou bem, eu vou colocando o restante. Isso, aqui a gente já pode colocar mais um pouquinho. E eu tô utilizando o chocolate meio amargo porque o bolo já é bem doce, né? Vai bastante mel. Então, açúcar, né? Então aí o chocolate meio amargo dá uma quebrada.
tiro o bolo do forno, espero ele esfriar para depois colocar a cobertura, o ganache e as frutas, né? Isso. O ganache você pode até colocar ele morno, porque aí ele fica mais brilhante. Quando você coloca ele frio, ele perde aquele brilho. Então... Mas as frutas depois de tudo seco. Isso, aí você espera ele dar uma secada, né? Pode até colocar na geladeira, depois o bolo. E depois decora ele com as frutas. Olha que facinho de fazer. E esse tipo de cobertura que combina com todo o bolo, né? Com todo o bolo. Uma delícia. Pode usar pra tudo. Então aqui, gente, deu uma mornadinha no bolo, já coloca a cobertura se quiser, coloca depois se quiser. E as frutas, essas sim, só depois de tudo bem friozinho, né? Isso. E aí fica como da nossa mesa, né? Aí eu trouxe 3 versões, né? A versão que tá com o chocolate em volta é uma versão vestida de festa, que ela tá recheada com doce de leite. Então você pode incrementar, entendeu? Aquele você pode que tá rechear. com o chocolate de volta, né? Isso. Agora tem aquele outro que tá na embalagem, que é tipo dessa retangular, que a gente colocou ali, ó. Do mesmo jeito, coloca o ganache e depois as frutas. E aquela outra que a gente colocou só as frutas. Isso, é uma versão mais seca para acompanhar um chá, né? Tá, uma versão freguês, isso. Né? Volto já, então aqui Mariana, ele pra tá pronto, tá lisinho. E aí tá? é só servir, né? Isso aí. Já volto e a gente prova essa delícia. Olha esse bolo maravilhoso. Tia e Fefito querem provar também? Sim! A tia nem emitiu Oba! som, Olá, porque é bem-vinda. óbvio, né? Prazer. Oi, tudo bem? É uma Prazer. pergunta. Como você chama, bem? Mariana. Ah, Luciana. Que Ai, graça. tô amando que... Esquece É que ela... assim. É. Então assim, Vai. minha cadeira Por que sempre coloca essa cadeira pra você? Ai, sempre que decoram coisinhas Ai, assim, a que mesa eu acho que é graça. bala. Você lembra que tinha uma bala que chamava Benzita. Chibiu? Lá no Recife chamava Chibiu. Que era assim. De canela, é. né? Era uma bala Chibiu, De era muito canela. boa. De canela, É uma delícia. É essa de Recife também? Não, mas eu conheço essa bala. Conhece? Eu não sabia. Mas tem que aqui em tinha. São Paulo. Tem esse nome? Eu não conhecia pelo nome de chibiu. Eu também Eu não. chamava de bala de canela. Ah, bala de canela, aquela vermelhinha, né? Que parece uma cereja. Cereja? Não, parecia essa bolinha de cera. Cereja é isso aqui, não tem nada a ver. A bala de canela é assim vermelhinha, não é? Não. Não? Ah, então tá bom. Quer dizer, tem uma que é todinha rosinha. Entendeu? Mas tinha desse jeitinho aqui também, ó. É. A tia, essa do Lembra do assim meu de tempo. caramelo, que tinha com 2 cores de caramelo? Ah, essa eu já lembro. É, então. Tinha Então aquela pode comer outra também. Vamos ver o bolo. Gente, tô amando Ai, essas vamos ver. receitas hoje que estão todas com mel, tá tudo uma doce, graça, uma né? coisa boa. Hoje um Esse dia é o bom. com doce de leite, que eu servi. O recheado que você falou, né? Isso, é o recheado. Ai, tá bom, hein? Vamos experimentar Nossa. também, né? Por favor, fica à vontade. Mas viu? eu gosto com frutas secas. Eu sou doida por figo seco. O figo seco? Esse turco, você não gosta? Ah, eu gosto de fruta E de qualquer combina jeito. bem, né? Nossa, Eu não gosto de fruta cristalizada, fruta seca até rola. Prova esse figo, que delícia que é. Esse é gostoso porque ele é bolinha, Olha, ele é ele é menorzinho. grande. Mas que a delícia, cereja fresca é outra coisa também, ótimo. Nossa, cereja é a cereja do bolo né? É a mesmo, cereja né? do bolo. É a graça ela, né? Ah, eu prefiro o figo. Vou pegar com um pedaço do bolo. Ah, eu preferi tudo. Que bom, né? Bom, olha, Muito bom. maravilhoso, viu? Quem quiser conhecer seu trabalho, onde a gente encontra, Mariana? Então, eu comecei em Águas de Lindóia, no interior. Conheço. E agora eu tô abrindo meu ateliê em São Paulo, em Pinheiros. Que legal. É, vou inaugurar agora na primeira quinzena de dezembro, vocês estão convidados. Obrigada. Vai, para me diz conhecer. convidada. Como vai chamar lá? Chama Petit Marie, que é a marca que eu criei no interior. Petit Marie? Ainda é Isso. chique, E né? onde Fala vai nome ser? francês. É, eu tenho um pé na gastronomia francesa, porque eu me formei em escola francesa, então eu adoro a confeitaria francesa, então Graças. por isso o nome, né, francês. E vai ser aonde, ali em Em Pinheiros? Pinheiros, na Francisco Leitão, número 77. Leitão. É. Quando que é a inauguração? É. Eu pretendo para a primeira quinzena de dezembro. Tá reformando um pouquinho ainda, mas aí vai ter um café e meu ateliê lá, para quem quiser encomenda para casamento, festas em geral. Olha, tirando como exemplo esse bolo, vai ser uma delícia. Nossa, é Nossa, sucesso. muito bom. né? É E o bolo tá sucesso. fofinho, gente. Parabéns, tá maravilhoso. Que arrasou. bom, Parabéns obrigada. mesmo, viu, bem? Agora, Isso é tia, uma graça, viu? Obrigada. fofoca.